Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, estamos no mês do orgulho arco-íris. Vou chamar de arco-íris porque acho mais simpático, não quero aqui suscitar a antipatia de ninguém. Então vamos falar dos motins do Stonewall Inn, que aconteceu ali em 28 de junho de 1969, lá em Nova York. Esse evento histórico, para nós, para a nossa história, é de uma importância muito grande, como todo mundo já sabe, óbvio, isso não cabe questionar. Mas existem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. A primeira delas é que Stonewall não é o início do movimento gay, que era na época como era chamado. Existiu muita coisa antes, e também não foi o mais importante. A gente pode dizer que foi um dos eventos mais importantes, mas não o mais importante. E a gente também precisa esclarecer que assim como Stonewall não foi o início do nosso movimento, algumas pessoas também não foram os ou as protagonistas. Então a gente vai deixar isso claro aqui hoje, lembrando que isso que eu vou dizer aqui hoje, tudo que eu vou falar aqui hoje, de acordo com os relatos das pessoas que estavam presentes no local, que eu acho que são os relatos mais confiáveis. A gente não pode desconsiderar o que disseram várias pessoas que estavam no local, o que inclusive ficou registrado na história, por conta de narrativas que foram criadas anos depois. Então eu prefiro dar mais crédito a quem realmente esteve no local. Mas antes de continuar, gente, rapidinho aquele recadinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem bastante, por favor, deixarem um joinha e não esquecerem de indicar o canal para os amiguinhos. Tá bom, queridos? Lembrando outra coisa também. É óbvio que isso é um vídeo, então eu vou fazer assim, vou tentar assim, resumir o máximo possível, porque aconteceu muito mais coisa, é muito mais que esse vídeo, tanto antes como durante como depois. Então eu vou assim, tentar resumir o máximo, ok? Então vamos lá. Stonewall Inn era um bar frequentado por gays, lésbicas e algumas travestis, localizado no bairro nova-iorquino de Greenwich Village. Ou seja, um dos poucos guetos onde era possível buscar alguma diversão e socialização. Coisas que a gente conhece muito bem, principalmente pessoas da minha geração, que foram jovens ali nos anos 80, esses locais ainda eram muito comuns. E o que a gente buscava era isso, diversão e socialização, estar com outros iguais. Mas não deixavam de ser guetos, porque eram lugares exclusivamente frequentados por gays e lésbicas e, eventualmente, algumas travestis. Existiam lugares que elas nem poderiam entrar. E eram lugares meio que, não diria secretos, mas que não tinham mídia, A mídia tradicional não cobria, obviamente. Então, quem viveu um pouco disso entende bem o que era o Stonewall. Bom, mas vamos lá. O Stonewall era controlado desde 1966 por máfias que subornavam as autoridades policiais para manter o funcionamento da casa, que nem sequer tinha licença para comercializar bebidas alcoólicas, além de outras irregularidades. Periodicamente, policiais passavam no bar para receber suas propinas. Quem é daqui do Rio de Janeiro sabe muito bem o que é isso também. Imagino que nos outros estados, inclusive. Mas também aproveitavam para dar batidas de modo a humilhar, identificar, chantagear, prender e extorquir
alguns frequentadores. A corrupção e a violência faziam parte do cotidiano dos frequentadores do lugar. Porém, e aqui teremos vários poréns, no dia 28 de junho de 1969, as coisas começaram a mudar. Já era madrugada quando a polícia apareceu e começou a abordar de forma agressiva, mais do que o habitual, as mais de 200 pessoas que estavam curtindo a noite. O acerto entre a polícia e a máfia não rolou. Os policiais começaram a separar os que seriam detidos e os que seriam liberados, como sempre faziam, aliás. Também começaram a apreender as bebidas. Mas os poucos policiais e as viaturas não eram suficientes para a prisão de tanta gente. Foi preciso esperar a chegada de reforço e foi aí que a tal revolta começou a germinar. Ali naquela espera angustiante, naquela tensão, aquela coisa toda, a coisa já começou a se formar ali. Bom, de acordo com relatos dos que estavam presentes no ato, como Craig Rodwell, ativista gay, ex-namorado de Harvey Milk e dono da livraria Memorial Oscar Wilde, ponto de encontro dos militantes gays da área, mas Fred Sargent, seu namorado na época e também ativista gay, não era possível dizer quem deu o primeiro grito contra um policial, quem jogou a primeira moeda ou a primeira pedra na viatura, enfim, quem liderou a rebelião. Porque não houve uma pessoa que tenha liderado, né? As coisas foram pipocando, uma coisinha aqui, uma outrazinha ali, a revolta foi crescendo no meio daquela multidão toda. Mas todos os relatos vão em uma mesma direção. O motim começava a se formar sem planejamento. Houve os que se negaram a entregar documentos, os que não se deixaram algemar, ou ficar na fila conforme as ordens. E alguns gays que foram liberados não foram embora, permaneceram na frente do bar acompanhando a confusão para saber o que ia rolar mesmo, de fato, o que ia acontecer. Bom, aí algumas latas, garrafas e pedras começaram a ser jogadas contra os policiais. Alguns dos oficiais ficaram protegidos dentro do bar. A população atirava também moedas aos gritos de policiais corruptos. Alguns dizem que a coisa ficou mais intensa depois que a lésbica Stormé de Larverie, ao se recusar a entrar no camburão, teria dito: "Vocês não vão fazer nada". Daí o povo se revoltou ainda mais, né? Já estava ali meio que querendo ir, querendo não ir, né? Querendo não reagir, naquela coisa toda. E aí a pancadaria começou. O reforço demorou a chegar, a temperatura aumentou nas horas seguintes, com o envolvimento das pessoas que estavam na rua e começaram a se dirigir para a frente do bar. E sobre essa narrativa que foi criada muito tempo depois, de que Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera lideraram os motins, é totalmente folclórica, porque Marsha nem estava no local. Né? Na hora que tudo aconteceu, ela não estava, ela chegou bem depois. Isso dito por ela mesma numa entrevista ao jornalista Eric Marcus, disse Marsha. Essa entrevista é fácil de encontrar aí na internet, tá, gente? Abre aspas. "Eu estava no centro da cidade, né, e não cheguei antes das 2 horas. Quando cheguei, o local já estava todo pegando fogo. Os tumultos já haviam começado. Então me expliquem, por favor, como é que alguém pode liderar alguma coisa, sendo que a pessoa nem estava lá? Como é que Marsha foi a primeira a arremessar o primeiro tijolo?" Que isso nem aconteceu. Se não estava lá, sabe? A Sylvia nem chegou junto com Marsha, ela chegou no segundo ou no terceiro dia. Então, assim, essas duas pessoas não estavam lá. A gente não pode negar o valor que essas duas pessoas tiveram em relação ao movimento trans, que na época não se chamavam de trans, né? Eram travestis, drag queens, transformistas,
Eram esses os termos. Na verdade, Marcia nem se identificava como uma travesti, se identificava como um homem gay que eventualmente se vestia de mulher. Se isso é considerado ser trans, não sei, mas eu acho que isso também nem tem muito a ver, né, porque realmente ela não estava no local dito por ela mesma. Então essa narrativa é fantasiosa, né, ela foi criada muito tempo depois, né, e como eu disse, as pessoas que estavam presentes confirmam que Marcia não chegou, né, que não estava lá na hora. Bom, as coisas começaram a se acalmar, né, ali ao amanhecer, depois que uma tropa especial de segurança chegou no local e dispersou a galera. Porém, jornais e mais de 5.000 panfletos produzidos por Craig e Sargent, auxiliados por um grupo de voluntários, foram distribuídos pela cidade no domingo. O motim não só não acabou, como aumentou com pessoas tomando as ruas. O folheto distribuído dizia: tire a máfia e os policiais dos bares gays. As noites de sexta-feira, 27 de junho de 1969 e sábado, 28 de junho de 1969, ficarão na história como a primeira vez que milhares de homens e mulheres homossexuais saíram às ruas para protestar contra a situação intolerável que existiu na cidade de Nova York por muitos anos. Fecha aspas. Ou seja, as pessoas perderam totalmente a paciência e o conformismo deu lugar à rebeldia. 5 meses após o distúrbio de Stonewall, em novembro de 1969, vários coletivos gays e lésbicas se reuniram e elaboraram a seguinte resolução. Abre aspas. Que o lembrete anual, para ser mais relevante, chegue a um número maior de pessoas e abarque as ideias e ideais da luta mais ampla em que estamos engajados, a dos nossos direitos humanos fundamentais. Seja movida no tempo e no local. Propomos que uma manifestação seja realizada anualmente no último sábado de junho na cidade de Nova York para comemorar as manifestações espontâneas de 1969 na Christopher Street. E essa manifestação seja chamada de Christopher Street Libertation Day. Nenhum regulamento de vestimenta ou idade deve ser feito para esta demonstração. Bom, este é um resumão, né, como eu falei no começo do vídeo, do que realmente aconteceu em Stonewall, porém a história revela que não foi essa a primeira vez que a população de gays e lésbicas reivindicaram direitos e o fim da violência policial. Há registros de confrontos em bares na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1960, destacando-se, por exemplo, a revolta da Campton's Cafeteria, em São Francisco, ainda em 1966, a invasão de janeiro de 1967 na Black Cat Tavern, a invasão de agosto de 1968 no Depeche e o Sip In. Eu vou deixar o vídeo aqui, né, que eu fiz sobre esse evento também. Mas por que Stonewall, então, ganhou o status de início? Bom, primeiro, que essas narrativas fantasiosas e folclóricas foram criadas para tentar encaixar, né, personagens que, como vocês viram, como eu já falei lá em cima, não estavam presentes. Além disso, Nova York, na época, já era uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, né? E por conta disso, muitos gays e lésbicas migravam em busca do anonimato da vida de uma grande cidade. As lutas por liberdade sexual e igualdade de gênero, fermentadas durante a década de 50 e 60, sedimentaram as condições para a emergência de novas perspectivas sobre o corpo, o desejo e a sexualidade. Além disso, foi fundamental neste processo de questionamento de valores tradicionais a contracultura hippie, as lutas pelos direitos civis de mulheres e negros e as mobilizações contra a guerra do Vietnã.
Além dessas condições, Stonewall deixou grandes legados. Apesar de não inaugurar o ativismo gay nos Estados Unidos, as revoltas marcaram um ponto de mudança no estilo de militância. Acusava a Mattachine Society, organização homófila fundada em 1950, de ser muito bem comportada e assimilacionista, por pregar para uma postura mais tradicional e descolada de outras agendas. Stonewall inauguraria, ao menos na visão de seus protagonistas, uma militância mais combativa e orgulhosa. Não bastava lutar pela tolerância, era preciso mudar as estruturas da própria sociedade que estigmatizava gays e lésbicas. Depois de Stonewall, muitos outros grupos foram organizados e a palavra gay foi orgulhosamente apresentada em seus nomes, como Frente de Libertação Gay e a Aliança de Ativistas Gays. Além disso, nas maiores cidades americanas começaram a ser realizadas, já em 1970 e anualmente, as paradas do orgulho gay, que expressavam justamente o espírito de Stonewall, ocupar as ruas e romper com a invisibilidade imposta pelo gueto e pela violência. Por fim, gente, como falei também lá no começo, esse vídeo tem por objetivo dar voz e razão e fazer justiça a quem realmente estava no local e fazer justiça também aos anônimos que fizeram a coisa toda acontecer, né? A gente não vai nunca saber quem foi que jogou a primeira moeda, né, e chamou os policiais de corrupto. Quem foi que jogou a primeira lata, quem foi que jogou a primeira garrafa, quem foi que jogou a primeira pedra, a gente não vai saber. Porque não existiu esse... Claro que existiu um primeiro, né, mas a gente não vai saber. Né, porque essa pessoa estava ali no meio dos anônimos, no meio daquelas pessoas que estavam ali revoltadas com aquilo que estava acontecendo. Então não existe uma pessoa, existem várias, até porque a gente sempre preza pelo coletivo. Né? Claro que a gente destaca as lideranças, porque é óbvio, né? O nome de um sempre aparece mais, como no caso, por exemplo, de Stonewall. Talvez a Stormé seja aquela pessoa que tenha tido um destaque maior por ter apanhado, por ter, né, dos policiais, porque eles tentaram colocar ela dentro do camburão e ela não aceitou, ela resistiu e ela apanhou por conta disso, né? E aí, realmente, ela ali revoltada, se vendo sozinha, as pessoas ali olhando, não por medo, muito provavelmente, porque se tivessem medo já tinham ido embora, né? Talvez não por medo, mas aquela paralisia que a gente fica diante, muitas pessoas ficam, diante dessas situações, você fica tão surpreso que você não sabe o que fazer. E você fica ali atônito. Então, a Stormé, talvez com essa pergunta, vocês não vão fazer nada, tenha acordado as pessoas, sabe? De sair daquele transe, daquela paralisia, e aí as pessoas não vai ficar assim. Né? Sabe? A nossa irmã não vai ser presa dessa forma, né? Então, e aí a coisa toda foi acontecendo gradativamente até que explodiu. E aí virou isso, que essa coisa enorme, né? No dia seguinte, na manhã seguinte foi dispersa pelo reforço, mas aí já era tarde, porque as pessoas já começaram a se reunir, né? Essas pessoas que estavam lá, o Craig e o Fred, eles já arrumaram alguma coisa para fazer, eles já produziram lá esses panfletos, né? Com a ajuda de muita gente anônima, que a gente também não vai saber quem foi, né? Fizeram tudo a coisa acontecer, distribuíram esses panfletos, as pessoas entenderam a mensagem e voltaram para as ruas mais uma, duas, três vezes. E meses depois voltaram novamente, né? E estão indo até hoje no mundo inteiro, né? A partir dali, não que não tivesse havido nada antes, havia muita coisa antes, coisas inclusive bem parecidas com o Stonewall, mas como eu expliquei antes, coisas que aconteceram em outros locais não tão badalados, né? Não teve tanta mídia. E também não teve aquela pós, né? A reação pós que Stonewall
suscitou, né? Levantou. Então, assim, essa reação, ela poderia ter acabado ali, mas não acabou. E aí, meses depois, ela volta, né? E aí vem a Marcha do Orgulho, e todo ano e mais ano, e a coisa foi aumentando e aumentando e aumentando, né? Chegou aqui no Brasil, e antes, assim, antes haviam algumas passeatas, mas eram coisas pequenas. Não que não fossem importantes, muito pelo contrário, porque quanto mais antigas, mais difíceis eram, né? Mais perigosas eram. Então elas têm até um valor maior, porque depois foi ficando mais fácil. Até a gente chegar, né, nas paradas aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é a maior parada do mundo, né, com milhões de pessoas celebrando o orgulho, que é uma coisa que a gente precisa entender. Não é que a gente tem orgulho de ser gay, mas o orgulho é um contraponto à vergonha que sempre disseram que a gente tinha que ter. Sempre disseram que a gente tinha que ter vergonha. E a gente parou de ter vergonha e passou a ter orgulho. Né? Nós revertemos a chave. Não, a gente não tem vergonha, a gente agora tem orgulho. E a gente tem até hoje. Né? E as passeatas estão aí. Ontem ou hoje, eu acho, teve passeata gay em Jerusalém. Imaginem isso, né? Não teve ano passado por conta da pandemia, e essa de Jerusalém, ela é cercada de protestos, né? Cercada de reações negativas, muitas agressões, já teve gente morta, inclusive. Então, assim, nós nunca paramos. Desde Urix, em 1867, nós nunca paramos. Demoramos algum tempo a reagir mais, a coisa foi pipocando, e chegamos onde estamos hoje. Então a gente não pode voltar para o armário, a gente não pode ter vergonha, a gente não pode pedir desculpas, nem para a direita raivosa, nem muito menos para certas seitas da esquerda, né, como a bolha queer tenta fazer, a gente se sentir culpado por coisas que a gente não tem culpa nenhuma, querem nos fazer sentir culpados novamente, mas nós não vamos. E o recado é esse. Nós não vamos pedir desculpas por absolutamente nada, por sermos quem somos, não vamos novamente sentir vergonha de sermos quem somos. Orgulho ontem, hoje, amanhã e sempre. É esse o recado. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, deixem bastante comentários, por favor, ok? Deixem um joinha também, que isso importa bastante, e não esqueçam de indicar o canal para os amiguinhos. Tá bom, meus queridos? Eu vou fazer um outro vídeo, talvez falando de Stonewall, ainda esse mês, não sei. Ou pelo menos falando dessa coisa do orgulho. Acho que ainda vou fazer um outro. É um mês inteiro, né, pra gente festejar, então vamos sim. Tá bom, meus amores? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, e até amanhã.